quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acompanhar ali no telão, segundo livro de Reis, capítulo 13, do versículo 14 a 19, uma passagem com muitos ensinamentos. E eu quero tirar alguns ensinamentos, porque esse ensinamento tem a ver com primeiro com lutas, com batalhas, e aquilo que eu falo toda vez, a gente pode unir essa pregação com a pregação do domingo passado: aquele que não tem luta, atire a primeira pedra, porque todo mundo passa por lutas, por dificuldades, por situações, são demandas absurdas que cada vez mais nos advêm, situações financeiras, situações de relacionamentos familiares, problemas diversos, e às vezes a gente que conhece a Deus, a gente busca, a gente crê, mas parece que a gente está sempre patinando, ou parece que falta sempre alguma coisa, falta algo mais, parece que a gente está sempre nos 40 anos do deserto. A gente fala sobre a terra prometida, sobre as promessas de Deus, mas parece que nunca chega, a gente parece que não consegue sair do deserto, não consegue vencer as batalhas. E esse texto nos ensina algumas coisas que nós podemos tirar de lição e trazer para a nossa vida, para as nossas batalhas, para as nossas guerras. E eu quero convidar você a ler. Diz assim a palavra de Deus. Se você coloque na NVT hoje, esse pastor, né, não é sempre NVI, mas hoje eu vou pedir na NVT, se tiver possibilidade. Ah lá, vocês são fera, essa turma aí está cada dia melhor, viu? Diz assim a palavra de Deus, vou ler ali então. Quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, Jeoás, se você olhar um pouquinho para cima, os versículos anteriores, ele é um rei que não fez o que agradava ao Senhor. Ele não era um rei, não foi um rei que agradava o Senhor, porém ele era um rei que conhecia o Senhor. Ele sabia, ele conhecia tanto o Senhor quanto o profeta do Senhor, que na época era Eliseu. Ele sabia, porque através do profeta Eliseu, o Senhor já tinha dado livramentos para o seu povo. Ele sabia de que Jeoás é igual aquela turma que sabe que Deus existe, mas que não tem uma vida, não busca o Senhor, que faz o que dá na telha, que não está preocupado em agradar o Senhor. Mas hora que está num carro e começa o carro balançar, estoura o pneu, a primeira coisa que fala é: ai meu Deus, porque sabe aonde buscar socorro, abrigo, refúgio. Então Joás era desse homem, e ele estava vivendo ali uma batalha constante ali, com os arameus. Os arameus estavam constantemente invadindo o povo de Israel, a terra ali, saqueando, levando os alimentos, atrapalhando. Então gerando muita desgraça para o povo de Deus, esses arameus. E chegou um momento que Eliseu estava quase, eu já estou contando, vou ler, depois eu falo, né? Porque senão... Quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: ponha a mão sobre o arco, e pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei. E em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. E o rei a abriu. Depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria. Sobre os arameus, sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afeque. Pode 18. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele.
profeta ficou irado. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os assírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Terá uma vitória, mas não completa, uma vitória parcial. Versículo 20, só para ver o que aconteceu depois. Depois desse episódio, Eliseu morreu e foi sepultado. Pode deixar aí. Então, pode tirar, por favor. Daí depois, qualquer coisa for falando, a gente vai voltando nos versículos. Então, era uma batalha, e quando o rei fica sabendo que o profeta estava a ponto de morrer, ele, antes disso, eu preciso ir lá, vou lá demonstrar o meu respeito, a minha consideração, e agora, ele chega lá e fala, profeta, Senhor, tu és como os carros de guerra, os soldados, os cavaleiros, como assim, e agora, o que vai ser do nosso povo, nossa nação? No Novo Testamento, o homem de Deus, ali literalmente no Antigo Testamento, literalmente ele era o representante de Deus, da bênção do Senhor, era o ungido de Deus, era o escolhido que manifestava a presença de Deus. Então o que o rei está falando, e agora? Quem poderá nos defender? Mais ou menos isso. E o profeta, antes de morrer, fala assim, não, vem cá, pegue o arco e as suas flechas. E vai lá, pega o arco, vem cá, vamos fazer algo aqui, eu vou abençoar, vamos fazer um ato profético e eu vou declarar a vitória. Esses arameus, esses sírios, eles serão derrotados. Você vai abrir a janela e vai golpear flechas em direção ao leste e golpear flechas para o chão. Isso daí vai realmente determinar no âmbito espiritual que você vai ferir os arameus e vai exterminá-lo completamente. E o rei fez. Só que o rei fez 1, 2, 3 e parou. E o profeta fica assim indignado. Mas por que você parou? Atirou só 2, 3 vezes. Era para você ter atirado 5, 6. A gente pode ter 7. Era para você. Então era para você. O chão ali era como se fosse o exército inimigo. Era para você atirar. Então essa é a flecha da vitória. Então toma aqui. Acaba, esvazia essa aljava aí de flecha em direção ao chão. Sabe? Mas não foi isso que o rei fez. E por conta disso, o profeta fala: olha, a vitória plena, ou a promessa escorregou, você vai ter, mas não completo. E eu me identifico muitas vezes com esse texto, porque não tem coisa que parece que está, nossa, tô pegando a bênção, puxa, não aconteceu algo, estava tudo bem no meu casamento, do nada desandou, estava tudo certinho na igreja, no ministério, na família, de repente acontecem algumas coisas e a gente fica, primeiro, independente de qualquer coisa, existe um lugar para nós buscarmos a resposta, a direção, o socorro. Sempre está a resposta com o Senhor, com o homem de Deus, que na época representava o Senhor, é a palavra dele, é a direção dele. Ele sempre tem uma resposta, ele sempre tem um socorro, ele sempre tem uma diretriz, ele sempre tem uma promessa, ele sempre tem um socorro. Mas a questão é que nós muitas vezes vamos até Deus, nós vamos na igreja, nós vamos até a palavra de Deus. Alguns mais assim preguiçosos vão na caixinha de promessa lá, aquela biblinha de preguiçoso que tira um versículo, lá, Deus, é isso daí que o Senhor vai fazer, e a gente fica, mas às vezes, quantas coisas que nós temos tido de diretriz, direção, mas assim como o rei, a gente às vezes, a gente até faz. Então vamos começar. Primeiro, o que o Senhor sempre Ele traz de estratégia, são sempre situações que estão ao nosso alcance. O Senhor nunca vai pedir para você, Senhor, e agora, o que eu preciso fazer? Não, agora você precisa ter um dinheiro que você não tem. Você precisaria para
viver os meus planos, os meus projetos, ou para vencer o inimigo, ou para viver a minha promessa para você, você precisaria ser mais inteligente. Você precisaria ser mais habilidoso, você precisaria ter alguma coisa que você não tem. Não, o Senhor nunca vai fazer isso. Ele poderia perguntar para o rei: você tem um exército de 50 mil homens? Não, não tenho. Não, você tem um arco e algumas flechas? Lógico, todo rei tinha. O Senhor sempre pede algo que está nas nossas mãos. O Senhor pede: o que você tem? O que você tem? Você lembra daquela mulher que estava endividada, precisando pagar o credor do seu marido, que senão o credor viria pegar os seus filhos, e ela chega para o profeta também, e agora o profeta pergunta: o que você tem? Alguns, eu tenho, se não for, um jarro vazio. Então, peça mais, arrume esses jarros vazios. Sabe, Senhor, aquela outra viúva: o que você tem? Eu estou a fome tomando conta, todo mundo morrendo de fome, e o profeta fala assim: olha, faz um pedaço de bolo, traz algo para mim. Ela: não tem nada. Não, você não tem nada? Não, eu tenho o tanto suficiente para fazer para mim e para o meu filho, depois nós vamos morrer. Não, traz isso para mim. O Senhor sempre pede de nós o que nós temos. Sabe, o que você tem hoje? Você tem um tempo? Você tem uma disposição? Você tem uma saúde? Você tem um desejo? O que você tem? Eu fico assim impressionado com pessoas que às vezes nos procuram. Assim: pastor, a gente está com um problema no casamento. A gente está assim, olha, eu não sei o que. Você vai falar assim: você pode fazer um curso? A gente tem um curso aqui para casais, maravilhoso, especial. Você pode fazer, na verdade, é um dia por semana, 1h30, 2 horas por... Pastor, não tenho tempo. Então você quer que eu faça o quê? Você acha que uma oração vai resolver? Porque você tem esse tempo. É que você prefere, para você hoje a academia é mais importante, a academia é importante, mas você não pode às vezes rever o seu horário. Você não pode deixar de talvez fazer nada para de repente colocar aquele tempo nas mãos do Senhor, para vencer, para ter uma vitória completa na tua vida familiar, no teu casamento. A questão não, você pode começar a ouvir a palavra, você pode começar a me buscar, ter um tempo comigo. Eu esqueço, eu não sei o que, e assim por diante. Você pode começar a entregar, começar a confessar, são coisas simples, mas que muitas vezes a gente fica assim, sabe, igual: mas eu estou pedindo para ganhar do inimigo. Meu problema não é o chão, não é uma janela, meu problema é o exército inimigo. Sabe, às vezes é isso. Tem muita gente que só pensa assim: pastor, meu problema é o marido, meu problema é o casamento, o meu problema é a situação assim. Tá, então daí a gente vê em quais são as orientações. É começar a entregar a sua vida diante de Deus, é começar a buscar o Senhor. Não, mas e o meu marido? Não, começa primeiro a obedecer o Senhor, a seguir as suas diretrizes, as suas orientações. Porque daí são como assim: peraí, vamos ver se a pessoa vai ouvir a minha voz e vai seguir, vai obedecer, vai crer, vai receber pela fé. Porque senão a muralha caiu por causa das 7 voltas do povo de Israel, por causa de 7 dias. Você acha que foi feito, cada vez que eles marchavam, abalava as estruturas das muralhas? Era isso, porque eles marcham? Não, quem derrubou as muralhas foi o próprio Deus, mas mediante a obediência daquele povo. Vocês vão marchar, dar uma volta por dia durante 7 dias, e no 7º dia vocês vão dar 7 vezes. Podia pensar: mas isso vai derrubar a muralha? Será que se
Se eu me dispor a fazer um curso, vai melhorar o meu casamento? Será que se eu realmente começar a me dispor em buscar o Senhor, vai melhorar alguma coisa? Se eu começar a ler a Bíblia, se eu começar a orar, se eu começar a ouvir a voz de Deus, meu querido, comece a dar os passos que você tem, que você pode, e você vai ver como Deus faz com coisas pequenas. Com 2 peixinhos e 5 pães, o Senhor alimentou mais de 15 mil pessoas. Mas porque alguém teve coragem de entregar nas mãos do Senhor. Sabe, Davi não tinha coraça, nem Davi, o que ele tinha para enfrentar um gigante? Ele não tinha uma espada, ele não tinha treinamento militar, ele só tinha um estilingue, uma funda e 5 pedrinhas. Mas foi o que o Senhor usou. O Senhor não ia chegar, Davi, enfrenta o gigante, mas você precisa de um treinamento, você precisa... Não, o Senhor sempre... O que nós precisamos para vencer as nossas batalhas, o Senhor já colocou nas nossas mãos. O Senhor já deu, quando nós nascemos, tudo aquilo que nós precisamos para vencer as nossas lutas. Ele nos encheu de capacidade, de dons, talentos. Para um Ele deu 2, para outro Ele deu 1, para outro Ele deu 5. Mas todos nós somos capacitados e dotados da bênção dEle. Só falta muitas vezes nós seguirmos as diretrizes, as orientações para realmente, porque foi isso que o rei fez, e ele até fez. Vou lá, vou pegar o arco, agora faz. E eu quero dizer que muitas vezes nós fazemos. Você pode estar pensando, pastor, eu estou aqui na igreja, você não sabe tanto que eu oro, você não sabe que como eu tenho buscado, eu tenho tentado, eu tenho sido paciente, eu tenho sido não sei o quê, eu tenho seguido a Deus desde a minha meninice, eu tenho... Mas daí a gente chega um momento que começa a cansar, porque a gente não vê a vitória. E daí a gente se torna como chega uma hora que fala assim, será que já está bom? Eu já não fiz? Puxa, eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que hoje está totalmente diferente, mas eu lembro que ia conversar com ela, eu já falei que é mulher, né? Pessoa muito próxima minha, pessoa especial para mim, falava assim, não, Deus quer te abençoar, mas você precisa consagrar ao Senhor, você precisa dedicar, fazer tal coisa. Então, daí dava uma desandadinha, daí ficava, mas olha, eu fiquei 1 mês sem dar mancada nenhuma. Eu fiquei 1 mês consagrando a minha vida ao Senhor. Eu fiquei 1 mês orando, eu fiquei 1 mês jejuando e não sei o quê. E eu falei, e aí? Então, mas não aconteceu nada, daí eu desanimei. Então, 1 mês? Não, mas eu fiz certinho. Eu não me relacionei com ninguém, eu não fiz isso, eu jejuei, eu orei, eu fui na igreja todo dia. Gente do céu, né? Eu lancei as flechas, eu fiz o que Deus falou, eu abri a janela, eu fui lá, eu atirei 30 dias então fica difícil. Eu sei que, eu estou dando um exemplo bem assim, eu sei que muitas vezes nós já fizemos mais. Sei que tem pessoas que, olha, eu estou há 10 anos, eu estou há 15 anos, eu estou há 20 anos, mas aí você vai, quanto tempo Abraão teve que ficar tirando flecha para viver a promessa do Senhor? Quantas lutas José passou? Quanto tempo provavelmente nesse retiro eu vou falar sobre Daniel, que também atravessou quatro reis, 4 reinados e dois povos diferentes, e ele lá fazendo a diferença. Mas por quê? Porque não era apenas 3 flechas, porque tinha algo na vida dele que se chamava perseverança, e algo que o Lucas fala muito sobre constância. Meu querido, você quer viver os planos de Deus, você quer ter uma vitória completa, você quer não parar no meio do caminho, persevere. Não 30 dias, não 3 flechas, não, quando o profeta fala, você tinha que ter ido até o final. Falei sobre a célula,
eu sei, às vezes a célula não vai, não sei o quê, e por conta disso, mas nós vamos parar, nós vamos desanimar, nós vamos continuar jogando a flecha sobre o ID, sobre o que o Senhor tem para nós, como igreja. A responsabilidade de falar sobre Jesus, de ser testemunha, eu não faço. A gente se acomoda, a bronca do profeta para esse rei, que eu entendo, o próprio Deus, era a acomodação dele. Ele estava lá precisando, tem uma oportunidade, o profeta está morrendo, ele tem uma oportunidade e ele leva assim, tá bom, tá lá, 3 vezes. Não, meu querido, muitas vezes a nossa intensidade, o nosso desejo, a nossa fé, o tanto que nós queremos, falando sobre casamento, porque cada vez mais a gente tem visto, e é um absurdo o que tem acontecido com as famílias, as pessoas não estão dispostas a pagar preço. Quem veio no retiro dos líderes, uma frase que foi falado, o pastor o pastor Danilo falou para a nora dela, desde o começo, acho que do namoro com o filho dele, falou assim: olha, ser solteiro é mais fácil, mas ser casado é melhor. O que ele estava querendo dizer? Olha, ser solteiro, você não tem algumas responsabilidades, você não precisa fazer isso, só quem estava no retiro vai lembrar, saber o que é isso, você não precisa constantemente deixar o outro, independente se tem razão, não ficar naquela, não, mas eu tenho razão, você tem razão, fica lá que não descobre quem tem razão, daí vai cada um para um lado e os filhos vão sofrer e assim por diante. Mas está assim na vida, e daí a gente quer viver uma família feliz, a gente quer viver os planos de Deus, mas nós não estamos dispostos a nos esforçar, viver com intensidade. Não, eu preciso fazer mais, eu preciso perseverar mais, eu preciso ter mais constância, eu preciso me empenhar mais. Por quê? Porque está sobre uma palavra de Deus, uma palavra que é fiel e verdadeira. O profeta colocou, ele sabia quem que era o próprio Deus falando ali, dando a certeza. Então eu não preciso titubear. O que é preciso é mais tempo, é mais diligência da minha parte, é mais fé, é mais ousadia, é mais ânimo. O que é preciso? Eu sei que eu preciso fazer, senão eu vou viver sempre tendo vitórias parciais. Eu vou ter aqui, estou bem, mas ali eu estou mal, aqui eu estou bem, essa semana a gente viveu, não dependo de circunstâncias, eu vivo por causa de uma palavra de Deus, que Ele, através de Jesus na cruz do Calvário, Ele me tornou mais do que vencedor sobre todas as circunstâncias e todas as situações. Não tem o que eu vou viver, as dificuldades, e a gente vive nessa, por isso que eu falo, quem não tem luta, tire a primeira pedra. Todo mundo tem luta, mas tem gente que sabe que sobre todas as lutas, eles são mais do que vencedores, não por causa de si mesmo, mas por causa de uma palavra, por causa de uma atitude, por causa do amor de Deus. Então por conta daquilo, eu me apego, e eu vou para cima, eu atiro a flecha. Mas a flecha não está acertando os inimigos, não, mas é o que o Senhor falou hoje. Se eu preciso orar hoje, eu vou orar. Se eu preciso jejuar, se eu preciso fazer um curso, se eu preciso me colocar em fidelidade a Deus, se eu preciso esperar, coisa difícil, mas tem vezes que nós precisamos esperar, aguardar em silêncio. Abacuque falou assim, no momento dele lá, dificuldade, ele falou: vou me colocar na torre e aguardar a resposta do Senhor. Nós muitas vezes precisamos fazer, mas não, se eu não tiver a resposta, eu vou fazer por meu jeito, ou às vezes eu nem tenho paciência da resposta, eu faço e saio fazendo, e assim às vezes a gente está fazendo, o rei fez, a gente está fazendo até, mas não estamos fazendo de acordo com a vontade perfeita e agradável do Senhor. Só que daí ali na frente a gente vai ver, não tem a vitória plena e a vitória perfeita que o Senhor tem para cada um de nós. Amém, meus queridos? Termina com algo, esse texto aqui, com o profeta morrendo e o povo de Deus não tendo a vitória completa,
mas eu queria já passar para outro texto, para ministrar algo com você nessa noite. Coloca aí, vai para o versículo 20, logo em seguida. Eliseu morreu, não, pode ser o versículo 20, por favor. Eliseu morreu e foi sepultado. Grupos de saqueadores, moabitas, já eram outro inimigo, costumavam invadir a terra na virada do ano. Pode seguir. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos, rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. Uma passagem impressionante. O profeta, aquele rei, teve vitória parcial. Aquele povo teve vitórias por causa da sua postura, mas a bênção de Deus vai para além da morte, vai para além de tudo. Vai lá esse profeta, mesmo depois de morto, por causa da unção do Senhor sobre tudo aquilo lá. E eu quero terminar com isso. Eu não sei se você não tem perseverado, eu não sei se você, como que tem tido as guerras aí, como que você tem agido, se você não tem, hoje, se você tem se sentido, e para mim, eu vou fazer uma analogia aqui, não tem nada aqui, os teólogos de plantão, por favor, não, mas para mim aquele rei, que na verdade desanimou, não fez, na verdade, lembra que eu falei, ele era um rei que fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor. Aquele rei, na verdade, ele só sabia, ele não conhecia, por isso que ele vai e faz de qualquer jeito. Mas para mim, e às vezes, muitas vezes nós fazemos as coisas, temos feito, porque, na verdade, a gente conhece o nosso Deus, mas está muito aquém, a gente conhece, mas meio superficial, a gente fica assim, a gente acredita, mas não acredita. A gente vai na igreja hoje, passa 2 dias, a gente já não está, a gente ouve uma pregação, mas daí a gente passa alguma situação, a gente já não está acreditando mais. A gente vai para a igreja, ouve sobre o poder de Deus, sobre as promessas de Deus, sobre o que Deus faz, que Deus é o mesmo ontem, hoje, que é para todo sempre, mas constantemente a gente sai daqui e no fundo está todo mundo igual que esse rei aí, que no fundo cansado, a gente não faz o que é, a gente não ora como devia, a gente não busca Deus como devia, a gente não se esforça como um marido devia se esforçar, a esposa não faz, está longe de ser a esposa do Provérbios 31, os filhos estão longe de ser os filhos de Efésios lá que Paulo ensina, a gente está assim, a gente sabe que é pegar o arco e fazer, mas a gente está fazendo. Só que hoje, a mesma unção, a mesma graça, o mesmo poder que se encontrava em Eliseu, que até depois de morto pôde ressuscitar, pôde trazer vida, pôde restaurar, nessa noite, essa mesma graça, essa mesma unção, esse mesmo poder está aqui hoje. E hoje, não no encontro com Eliseu, com seus ossos, mas com aquele que habitava em Eliseu, aquele que gerava vida em Eliseu, aquele que dava autoridade para Eliseu falar, faz isso, faz aquilo, está aqui. E minha oração é que diante das nossas lutas, que tem nos afadigado, que tem nos desanimado, mas se a gente continuar assim, sabe o que nós vamos ter de vitória? No máximo vitórias parciais, porque a vitória plena, ela só vem diante de desejo, de fé, de acreditar, diante de contato com o poder de Deus. Não adianta só a gente ouvir e fazer de qualquer jeito, não, eu preciso me encontrar, pegar, igual lá o profeta, a hora que colocou a mão em cima, agora pode, mas a hora que soltou, a gente vem aqui e encontra, pode, Deus vai fazer, e mas a hora que a gente sai, a gente abre a janela, daí você fez, não, mas minha oração é que a gente possa ser renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus nessa noite, para que a gente, ao voltar para as casas, deparar com as nossas guerras, com os nossos arameus,
com as nossas lutas, com os nossos exércitos inimigos, a gente lembre que o que o Senhor colocou em você, hoje talvez esteja frágil, hoje o máximo, eu nem consigo lançar mais flecha, pastor. Eu sinto pessoas falando assim: eu nem consigo lançar mais flecha, pastor, porque realmente já, o que você precisa é do poder de Deus. Você precisa, eu coloco que aquele rei, ele sabe, não conseguiu porque ele estava morto espiritualmente. Às vezes nós ouvimos, mas nós estamos mortos espiritualmente, no sentido assim, nós estamos cansados de alma, nossa alma está abatida, porque as lutas abatem a nossa alma. Quem foi um homem de guerra? Davi. Você acha que por que foi ele que colocou? Porque estás abatido a minha alma. Por quê? Porque o filho dele persegue ele, porque o rei que ele serviu persegue ele, porque 1000 inimigos perseguem ele, ele não aguenta mais com luta, então a alma se abate. Mas que nessa noite, realmente, num sentido figurado, você possa ter um encontro, cair na cova do profeta. Misericórdia, não, que ali na cova do profeta tinha a presença de Deus, a ponto de ressuscitar. Você precisa talvez dessa força, porque uma coisa é certa, você vê, o profeta estava a ponto de morrer, mas Deus não queria deixar o seu povo sem a vitória. Deus não queria que o seu povo sofresse, continuasse sofrendo escárnio, humilhação, ataques. Não, eu quero que o meu povo tenha vitória. O que o Senhor quer na tua casa, na tua família, em todas as tuas lutas. Por isso que ele veio ao mundo. Fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para trazer vida, e uma vida abundante, uma vida feliz. Eu falo todas as vezes, tem gente que às vezes quando eu aconselho, fala assim: pastor, eu só queria, eu não quero mais ser feliz, ter uma família feliz, eu só queria que essa guerra terminasse, eu mesmo só porque eu não aguento mais tanto peso. Eu falo assim: é o que você quer para o seu filho? O que você quer para o seu filho? Que seu filho viva? Não, Deus quer uma vida, Ele fala que Ele veio para trazer uma vida, uma vida abundante. E o que Ele tem para você depende da tua funda, do teu arco, da tua flecha. Talvez de um tempo de oração, de um tempo de entrega, de um tempo de renúncia das tuas mágoas, renúncia de tudo que você já viveu para viver o novo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu avanço para que estão diante de mim. Tem muita gente que não consegue avançar para aquilo que Deus tem porque está preso ao passado. Mas que nessa noite o poder do Espírito Santo de Deus, que é o vitorioso, que ele possa invadir a tua vida e trazer ressurreição aonde já estava. Eu sinto aqui, olhando para várias pessoas, eu sinto abatimento. Mas por isso que eu terminei, não tinha, você vê aqui, não tinha nada desse final aqui. Mas o que o Senhor falou, hoje é uma noite, para além dessas teorias, é uma noite de ressurreição, onde eu quero manifestar o meu poder na vida de pessoas aqui. Então eu queria que enquanto o Ministério de Louvor tocasse, você se colocasse diante do Senhor. Falar: Senhor, eu sou essa pessoa que já tirei algumas flechas, mas não deu certo. Eu já tive até algumas vitórias, mas hoje eu não estou tendo e estou cansado. Mas que o teu poder possa se manifestar e hoje ressuscitar a minha vida, ressuscitar o meu ânimo, trazer uma nova esperança, uma nova alegria. O Espírito Santo tem poder para fazer isso, mas você precisa crer. Você precisa crer e receber em nome de Jesus. Pode cantar. E você fica em espírito de oração aí.